Bom dia, meus irmãos. Bem-vindos a mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central. Meu nome é Samuel, eu estou aqui com o professor Vivon para nós compartilharmos essa palavra e também nas câmeras do irmão Maxson. E queria já passar a palavra ao nosso irmão para falar sobre a nossa lição número 15, que tem como tema Amor ou Paixão. Fazer a leitura do nosso texto básico e fazer a nossa oração para nós iniciarmos. Fique à vontade, meu irmão. Bom dia, meus queridos, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Bom dia, irmão, querido. E que bom estarmos juntos para compartilharmos mais uma lição aqui da transmissão da Igreja Batista Central. Vamos então ler o nosso texto áureo, né? Romanos 12, 9, tá bom? E depois eu faço a oração. Romanos 12, 9. Diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Tudo bem? Vamos orar então. Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome. Obrigado, meu Deus querido, pelo tempo que o Senhor está nos preparando para estarmos aqui. Nós te louvamos por mais uma oportunidade de estarmos juntos com a igreja, com os irmãos, para meditarmos na tua palavra e buscando dela, Senhor, a edificação para as nossas vidas. Deus querido, peço, Senhor, aquilo que o Senhor já nos orientou, já falou em nosso coração, que o Senhor nos dê a liberdade de podermos compartilhar com os irmãos e os irmãos também se sentirem edificados da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Amém. Amor ou paixão, né? O nosso tema Amor ou Paixão é uma pergunta, e é até interessante a gente começar com essa pergunta, né? Qual a diferença? O que é o amor e o que é a paixão? Isso é um tema de fundamental importância quando nós lidamos com o cristianismo, quando nós lidamos com a própria religião em si e com a própria, o fundamento de nossa existência, porque quando nós falamos sobre amor no contexto teológico, no contexto cristão, se fala sobre a válvula propulsora da existência do ser. Nós somos, os dois grandes mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, entender o que é o amor, entender o que é amar, é de fundamental importância para que nós possamos viver de forma correta nessa terra, porque se nós não soubermos o que é amar, como nós amaremos a Deus com todo o nosso coração e como nós amaremos o nosso próximo? E a nossa revista, ela traz essa primeiro apontamento. O ser humano, ele precisa ser amado e tem um coração que tem a capacidade de amar. Nós vemos essa via de mão dupla no coração do homem. Nós necessitamos amar e precisamos ser amados. Nós necessitamos ter algo para amar, tanto quanto precisamos de algo que nos ame. Só que é interessante quando nós analisamos isso, porque o coração do ser humano, ele é como um poço sem fundo de amor. Ele tanto quer amar de uma forma irrefreável, sem fim, quanto quer ser amado assim. E exatamente por esse motivo, há uma busca incessante por algo. O ser humano ele busca, o ser humano quer, o ser humano deseja. Ele tem em seu coração uma afeição profunda. O pecado original e o pecado, o coração corrompido, ele muda as nossas afeições. É por isso que nós vemos no mundo amores, inúmeros amores. Amores ao dinheiro, amor ao sexo, amor a ideologias, amor a times de futebol, inúmeros amores que se envolvem e se manifestam de formas diferentes. E aí que entra a própria concepção de idolatria. A idolatria é um amor desproporcional a algo ou a alguém. E quando nós falamos de amor, quando nós falamos sobre o ser humano desejar amar e ser amado, a única coisa, o único ser, não coisa, o único ser que é capaz de nos amar de uma maneira que nos satisfaça e ser amado de uma maneira que satisfaça o nosso coração é o próprio Deus. E nossa lição de hoje é dividida em 3 pontos. O primeiro é o amor cristão, o segundo é a prática do amor e o terceiro é a teoria do amor. Nesse primeiro ponto do amor cristão, é interessante nós compreendermos ele como aquilo que a palavra nos ensina que ele é. O amor, ele muitas vezes é denominado como um sentimento, como algo
que é uma predisposição do nosso coração. Só que a palavra, ela tem uma conotação diferente para o amor. Quando nós vemos nas Escrituras, lá em Gálatas, versículo 5, capítulo 5, a partir do versículo 20, nós vemos uma série de frutos do Espírito Santo. E dentre essas que são elencadas lá, fruto do Espírito, nós temos o amor. Isso é interessante de nós pensarmos, porque o que nós somos ensinados, então, é que o amor é um fruto que provém de Deus. É algo que não é natural do coração do homem. É algo que o próprio Deus nos dá. A palavra diz também em Romanos que Ele derrama em nossos corações o seu amor. Então, quando nós vemos o amor numa conotação cristã, um amor que provém da fé em Cristo Jesus, é um amor diferente da conotação que o mundo tem de amor. Aqui que entra essa diferenciação. Amor ou paixão. A paixão é o amor mundano, é o amor do mundo, é algo... A própria palavra paixão tem uma força, uma conotação de força, né? Como se fosse algo intenso. E essa própria concepção de paixão muitas vezes é confundida com amor no mundo. Paixão é aquela que é intensa no momento, é algo, um fogo que como diz o poeta, é um fogo que arde sem se ver. É algo no coração, é algo intenso ali que surge do nada. E é algo puramente sentimental. E pode mudar conforme as circunstâncias. Muitas pessoas se envolvem, no contexto mesmo de relacionamento, se envolvem com uma mulher ou se envolvem com um homem na base somente da paixão. E quando essa paixão esfria, já perde o interesse e sai do relacionamento e vai para outro. E é movido de paixão. Da mesma maneira, em outras características da sua vida, em outras decisões de sua vida, ser movido pela paixão, movido por um desejo, movido por um sentimento que é circunstancial, um sentimento que é enganoso, porque provém do próprio coração. E isso é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Nós estamos nos movendo pelo amor ou pela paixão? Nós estamos decidindo, escolhendo, agindo pelo amor ou pela paixão? Gostaria de comentar algo, irmão? Bom, irmão, é um tema, é um assunto para se abordar com muita dificuldade. É um assunto onde é difícil para a gente esclarecer e deixar muito claro, porque vai depender muito da gente também, como é que nós estamos vivendo o amor de Deus. Essa pergunta é amor ou paixão, como é que nós estamos encarando? Porque, como o irmão bem colocou, um é profundo, o outro é superficial, né? Um vai na superficialidade, que isso pode ser rompido a qualquer momento, e daqui a pouco já muda essa paixão para outra coisa, por outra pessoa, por outra qualquer coisa. E o amor, que é profundo, é a afeição que se tem pelo outro. E esse outro, estamos falando aqui do outro no sentido Deus e do outro pessoa, né? Geralmente se usa muito a questão da paixão no momento de relacionamento, homem e mulher, né? Aquela loucura e tal. Daqui a pouco pode mudar. E quando se fala de amor, ele é profundo justamente por isso, porque ele envolve não só o sentimento de homem para mulher, mas com outras relações, como o irmão bem colocou ainda há pouco, que falou da paixão. Mas o amor ele é profundo, com essa profundidade de amor com Deus, com pessoa, e nós podemos amar de várias formas, tanto que nós vamos daqui a pouco elencar quais são talvez algumas formas que podemos amar. E essa compreensão de que o amor cristão é um fruto do próprio Espírito Santo em nós, ou seja, antes que o Espírito Santo venha habitar em nós, antes de nós nos convertermos, nós não sabíamos amar da forma correta, assim como nós não sabíamos orar como convém, assim como nós não sabíamos andar neste mundo da forma correta. O amor também é uma característica que surge na vida do ser humano quando ele tem a nova vida em Cristo Jesus. É a marca registrada do cristão, é o amor, é a capacidade de amar. E dentre dessas manifestações de amor, há o perdão, há a misericórdia, há o afeto, há o cuidado. Então são características predominantes no cristão, o amor. O cristão é um ser que ama e não há outro ser. A concepção cristã é bem restrita nisso, não há outro ser do mundo que saiba amar a não ser aquele que crer em Cristo. Todas as formas de amores que existem fora do amor que provém do próprio Deus são falsos amores que são superficiais, que são meras paixões, meros fogos passageiros, fogos de palha. E quando nós compreendemos isso muda completamente a nossa vida, a nossa compreensão de viver.
Porque se nós precisamos do amor que não vem de nós, nós precisamos daquele que dá esse amor a nós. E isso é algo que eu costumo falar muito, sempre quando eu estou conversando, quando eu falo sobre relacionamento com Deus, quando eu falo sobre devocional, vida devocional, é que para eu ser um bom marido, um futuro marido para minha noiva, para eu ser um bom filho para minha mãe, para ser um bom irmão para os meus irmãos, para ser um bom civil na sociedade onde eu vivo, eu não tenho outra forma de ser isso a não ser através da minha dependência de Deus. Porque é dele o fruto que me faz ser algo diferente do que o mundo é. Quando Cristo fala para que nós somos lá em Mateus capítulo 5, quando ele está falando sobre o Sermão do Monte, quando ele fala que nós somos sal e luz do mundo, ele está se referindo a uma manifestação daqueles que estavam cumprindo aquilo que ele falou antes. Das bem-aventuranças, os bem-aventurados misericordiosos, os humildes de espírito, aqueles que têm sede de justiça. Essas são manifestações de um coração renovado pelo poder de Deus, são manifestações de um coração que ama. E ele elenca lá todas as outras atitudes que manifestam esse ser sal e ser luz. O ser sal e ser luz é uma manifestação das práticas cristãs que são também manifestações do agir de Deus em nossas vidas. E como o irmão bem falou, nós temos algumas práticas que o amor de Deus em nosso coração ele se ramifica em todas as nossas relações, em todas as nossas manifestações de ser nessa vida. E nós temos algumas manifestações, que o primeiro é no matrimônio, o segundo é o amor fraternal e o terceiro é o amor aos nossos inimigos. Primeiro, no matrimônio, o irmão já deu uma introdução. Você gostaria de falar mais sobre isso? Irmão, eu quero falar assim, em relação à questão do amor, para a gente deixar claro para os irmãos. A questão do nosso tema é paixão e amor, né? Foi bem colocado para o irmão a questão da profundidade e superficialidade. É entender, irmãos, que a nossa revista hoje nos orienta, que o irmão colocou, deve ser uma característica de todo cristão o amor. Deve ser uma característica de todo cristão o amor. E que o amor do cristão, ele nunca pende para o mal, ele sempre pende para o bem, né? Então deve ser uma característica do amor, diferente da paixão, que a paixão ela pode ter essa dupla face aí, dizemos assim, para o bem e para o mal, né? Então, para deixar claro para os irmãos o que nós estamos aprendendo e queremos repassar para os irmãos. Existem pessoas que matam a outra por paixão. Exatamente. E o amor não pende para o mal, sempre para o bem, né? Então, a gente está aprendendo e estamos repassando para os irmãos. Irmão, a gente vê que o amor de Deus, aquele que o irmão colocou, o amor de Deus é ensinado para nós de uma forma muito clara que a gente aprende na Bíblia, de sermos imitadores de Deus. Devemos ser imitadores. E aí que é a grande dificuldade de nós imitarmos o Senhor e a grande dificuldade de nós amarmos o Senhor como Ele gostaria que nós amássemos, tanto a Deus quanto o nosso próximo. Nós temos muita dificuldade. Eu digo aqui, eu não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não consigo amar e ser imitador de Deus como Ele pede que eu seja. Eu tenho essa dificuldade, eu não consigo. Sou humano, mas não é porque eu sei que eu não consigo que eu não busco esse amor que é ensinado. Eu busco todos os dias, mas eu sei que é difícil. Em relação à prática do amor matrimonial, há um ensinamento para nós como cristãos. Nós sabemos que nós devemos ser, o amor deve ser hétero, né? E deve ser de um homem para uma mulher somente. E esse amor de homem com a mulher nunca deve ser no sentido pular cerca, que se diga no popular, né? Tem que ser fiel. Essa é a orientação de Deus de um amor matrimonial. Essa é a orientação de Deus para a nossa vida. Sim. E você queria continuar? Não, só concluindo aqui. E esse amor, como falamos que ele é diferente da paixão, ele deve ser um amor que nunca deve se acabar. E nunca se acaba. Pode acontecer problema no matrimônio, mas ele permanece. Se o amor não permanecer, a gente pode deduzir que não era amor, era uma paixão. Sim, sim. Essa inferência é realmente importante, a gente relembrar isso, esse fundamento que é a própria família que Deus constituiu na Terra. Quando Ele criou o ser humano, quando Ele lá moldou com suas próprias mãos e quando Ele deu o fôlego de vida, Ele viu o homem e falou, não é bom que o homem esteja só. É interessante quando a gente lembra disso, porque
quando ele fez os céus, a terra, as animais do campo, as animais do mar, ele sempre finalizou a sua criação falando, e viu Deus que era bom. Só que quando o homem estava lá sozinho, a primeira vez que Deus manifestou, digamos assim, na linguagem de Moisés, uma insatisfação da sua própria criação. E o que ele fez? Ele criou a mulher para ser uma ajudadora. E essa concepção de família que Deus constituiu e a bênção que ele deu, vai, multiplica a terra, e multiplica, abençoa, cuida. Quando nós lembramos disso, nós vemos a importância que há na família e a importância que há tão grande que o próprio relacionamento de Deus e a sua igreja, na linguagem cristã, na linguagem que Cristo trouxe, é de noiva e noivo, é das bodas do Cordeiro no final dos séculos. Então, a própria concepção de família, a própria concepção de amor no matrimônio é de fundamental importância, porque o amor, como a gente vem aprendendo, vem meditando aqui na nossa lição, não é um sentimento, não é uma paixão fugaz que advém, que do nada vem, então, nossa, agora eu amo ela muito, eu vou dar minha vida por ela. Só que aí existem momentos, poxa, eu não sabia que ela fazia isso, eu não sabia que ela era assim, eu não sabia que a minha mulher, ou então eu não sabia que o meu marido, no contexto da mulher, eu não sabia que o meu marido fazia isso, não sabia abaixa. Não, o amor é uma manifestação ativa, é uma decisão que tomamos. Quando nós amamos, nós vivemos pelo outro. Por isso que Paulo fala que a relação é de se sujeitar, uma sujeição um do outro. O corpo da mulher não é mais da mulher, é do homem. O corpo do homem já não é mais do homem, é da mulher. Então existe uma manifestação de amor, uma entrega tão forte, tão profunda, que não pode ser movida por paixão. Se for movida por paixão, vai acabar, vai esmorecer e não vai ter continuidade. E aí que está a questão de nós compreendermos a linguagem do amor que a própria palavra nos traz. É um amor hétero, é um amor monogâmico, só uma mulher, não pode ter adultério. É um amor que se manifesta no perdão, é um amor que se manifesta no cuidado. E isso tudo é um amor que Deus nos dá para que nós possamos manifestar. Porque a família, o pastor costuma falar muito, quando a gente conversa, o maior interessado na família é Deus. Porque a família manifesta o amor de Deus também. O conjunto do corpo da igreja é um relacionamento de pai com filho com Deus. É um relacionamento de irmandade com Cristo, ele é nosso irmão mais velho, quando nós vemos a linguagem da palavra. Então nós somos uma família, e essa família é manifestada pelo relacionamento. E uma família, um relacionamento, um matrimônio, manifesta a glória de Deus na manifestação do amor ali. E nós sabemos, tem um exemplo que a nossa lição traz sobre o que não é uma manifestação, o que a falta de manifestação de amor pode gerar numa família. E um exemplo bem triste que nós temos nas Escrituras que demonstra isso é o próprio Davi. Davi, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Deus falou isso dele, ele é um homem segundo o meu coração. Ele era uma espécie de imagem, uma sombra do Messias, o seu reino, o reino de Davi. Ele foi um profeta também. Os seus salmos, muitos deles são profecias a respeito de Cristo. Entretanto, as decisões de Davi, principalmente as decisões que ele teve com relação à mulher, e aquele que todo mundo conhece, que Batseba, trouxe uma ruptura tão grande na sua família que ecoou por todo o reino. Nós vemos depois Davi sendo perseguido pelo seu próprio filho. Nós vemos casos de estupro, nós vemos casos de destruição de famílias inteiras, porque simplesmente ele não seguiu aquilo que o próprio Deus falou que era para ser uma família. Ele preferiu seguir a sua paixão. Quando ele viu Batseba lá se tomando banho, ele decidiu se envolver com ela. Ele matou por causa disso. Ele destruiu uma descendência inteira. E Deus, pela sua misericórdia, preservou, porque foi da descendência de Davi que Jesus nasceu. Mas se não fosse a misericórdia do Senhor, toda a família dele ia ser destruída completamente. E isso tudo por causa de uma decisão dele. Duas, na verdade. Uma, não ir à guerra, ele ficar no seu palácio. Segunda, se envolver com Batseba. E rolou tudo aquilo que nós conhecemos,
Natan confrontando ele se arrependendo. O Salmo 51 demonstra esse arrependimento dele, e é por isso que ele é conhecido como segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia com total veracidade, e nós temos esse exemplo. O segundo é o amor fraternal. Esse amor fraternal, ele também é algo que é necessário de uma forma profunda. João capítulo 17, Jesus fala, é uma oração, é a última oração de Jesus antes de ser crucificado. Ele fala sobre a unidade, ele ora ao Senhor pedindo para que a igreja fosse uma, como Ele é um com o Pai, para que nós sejamos perfeitos em unidade. Para quê? Para que o mundo veja que Deus enviou a Cristo. O mundo vê que Jesus, quem é Jesus através da unidade da igreja, através da nossa fraternidade, através do cuidado um do outro. E nós vemos isso claramente lá em Atos capítulo 2, que quando nós vemos a igreja primitiva ali, nós vemos as pessoas se cuidando um do outro, cuidando, ajudando, vendendo o que tinha para que aqueles que eram pobres tivessem o que comer, cuidando e sendo chamados de pequenos cristos por causa disso, ali em Antioquia. Nós vemos um imperador romano também revoltado, grandemente, isso em contexto histórico mesmo, revoltado eu esqueci agora qual é o nome do imperador, vou ficar devendo, mas facilmente vocês encontram se pesquisarem. Mas ele se revoltava em uma carta oficial, ele se revoltava porque ele falava que o império não conseguia tratar as suas mazelas, os pobres ainda estavam lá padecendo. E ele meio que se revoltava com os cristãos porque os cristãos ajudavam os pobres. Os cristãos estavam ali demonstrando amor, e ele ficava pasmo e se revoltava com aqueles homens que estavam fazendo aquilo que eles deveriam fazer. Uma manifestação de amor da igreja no primeiro século, e é o que nos torna sal e luz no mundo. Essa fraternidade, esse amor pelo próximo, esse cuidado. Não um cuidado superficial, não uma paixão, não um momento, não um entusiasmo por estar como se num clube social. De estar, não, pessoas que pensam como eu, pessoas que gostam das mesmas músicas que eu, pessoas que falam de Jesus que nem eu. Não. O amor fraternal é algo mais profundo. É você chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É você se angustiar pela angústia do outro. É algo que somente o Espírito Santo é capaz de fazer. Somente a graça do Senhor é capaz de manifestar. Você gostaria de acrescentar? Dizer que, além do amor ser profundo, e também o amor é abrangente. Sim. E aí, existem as formas de amar diferentes, eu penso assim. Nesse ensinamento que Deus está nos trazendo hoje de buscarmos seus imitadores dele e olhar para o amor de Deus para a humanidade,